Olá, bem-vindos à nossa disciplina. Eu sou o professor Lauri Lenz, sou engenheiro civil e arquiteto urbanista, mestre em Engenharia da Construção Civil pela UFPR, com mais de 15 anos de atuação no campo de projetos e obras civis públicas. Hoje iniciaremos o nosso conteúdo. Neste tópico, vamos abordar questões relativas à introdução à ciência dos materiais, bem como suas propriedades físicas e químicas. Vamos compreender a classificação dos materiais, algumas propriedades físicas, como massa específica, propriedades elétricas e térmicas, conceitos como tensão versus deformação e esforços externos e algumas propriedades mecânicas, como elasticidade, plasticidade, ductilidade e tenacidade. Preparado? A gente pode classificar os materiais que são utilizados na construção civil em relação à sua origem. Podemos classificar da seguinte forma. Os materiais ditos metálicos, a gente pode ter os materiais ditos poliméricos, os materiais cerâmicos e também os materiais ditos compósitos, além, lógico, dos materiais naturais. Quando a gente fala dos materiais metálicos, eles são aqueles resultados da combinação de elementos metálicos. Então, o ferro, o cobre, alumínio, ou seja, todos aqueles elementos classificados como metais da tabela periódica. Esses metais, eles são caracterizados pela grande quantidade de elétrons livres, né, que formam a nuvem eletrônica. Então, na sua última camada, a sua camada de valência, esses elementos metálicos, eles possuem poucos elétrons ali naquela camada. Então, esses elétrons eles podem facilmente serem perdidos. Então, quando o elemento ele perde o elétron, ele se torna um cátion, né? Então ele fica positivo, e aquele elétron ele fica circulando entre os átomos ali daquele metal, né? Formando então essa nuvem eletrônica. Então, só que da mesma maneira como ele consegue perder, ele também, por estar circulando ali, ele retorna, né, para aquele átomo, e aquele átomo se torna neutro. Então, essa ação sucessiva, né, os elétrons circulando entre os átomos, sai e volta e tudo mais, formam, então, essa nuvem eletrônica e caracterizam, então, as ligações metálicas. Esses materiais, geralmente, eles são encontrados no seu estado sólido na natureza, à temperatura ambiente. E ele possui algumas propriedades que são bastante interessantes, né? São interessantes, né, a ponto de a gente utilizá-los como materiais na construção civil. E a gente vai citar, né, lógico, alguns exemplos. Então, entre as propriedades, os materiais metálicos possuem uma boa condução de eletricidade e de calor. Eles também se caracterizam por um brilho característico, né, um brilho bem brilhante. São materiais que se caracterizam pela opacidade. São materiais com alta resistência e também possui deformabilidade. Então, a gente vai ver que existem materiais que a gente utiliza na construção civil, no qual essas características são desejadas. Então, por exemplo, eu tenho as barras de aço, né, que a gente utiliza bastante junto com o concreto para, né, dar origem ali ao concreto armado. Então, em função de todas essas características dos materiais metálicos, eles acabam, por exemplo, tendo esse uso como barras de aço na construção civil. Eu posso ter também materiais, por exemplo, confecção de pisos, por exemplo, que tornam a estrutura mais leve e tudo mais, também com uso, né, de aço. O alumínio, por exemplo, eu posso utilizar como esquadrias. Então, ele é um material muito mais leve, é fácil eu manusear, né? Esse, no caso aqui, ele está com a sua superfície depois pintada, então, utilizado como esquadrias. Tem também o cobre, também um outro, né, elemento metálico ali,
que pode ser utilizado, então, para tubulação e cabos elétricos, né? Então, por exemplo, condução de água quente, né? Então, ele permite que essa água escoe, né? Sem danificar o material, né? Ou mesmo a eletricidade passar por ele, né? Sem danificar o material, garantindo o desempenho. Então, o cobre é bastante utilizado. Eu posso ter também aqueles materiais que a gente classifica como materiais cerâmicos, que é composto pela combinação de elementos metálicos e não metálicos. Quais são as características desses materiais? São materiais que possuem uma boa resistência à compressão, então a gente vai ali falar, né, conceitual o que é compressão, o que é tração. Na tração, apresenta fragilidade e sofre ruptura, então a gente também vai falar isso aqui no final, quando a gente falar das propriedades, o que significa essa fragilidade, né? Que alguns materiais são frágeis, outros são dúcteis, e a gente vai falar, no caso aqui, materiais cerâmicos são materiais frágeis. Possui estabilidade quando submetidos a altas temperaturas, então, né, a gente vai ver ali que isso é uma característica bastante almejada, por exemplo, para a produção de tijolos cerâmicos. São bons isolantes elétricos e também possuem uma boa resistência ao ataque químico. Então, por exemplo, a gente tem como produtos, né, produtos de materiais cerâmicos. Da cerâmica vermelha, a gente tem o tijolo, né, bastante utilizado na construção civil para, né, poder levantar a parede. E nós temos também as telhas, né, bastante as telhas cerâmicas também são bem comuns, né, de utilizar na construção civil, também são materiais cerâmicos. Temos também, a partir da cerâmica branca, nós temos louças, né, então pias, vaso sanitário, que aí é de um outro tipo de, né, geralmente né, a matéria-prima são argilas, e aqui também eu tenho peças que são obtidas por meio de materiais cerâmicos. Tenho também as pastilhas e azulejos, utilizados como materiais de revestimento, então também provenientes de materiais cerâmicos. E aí eu tenho um outro tipo de material que também utilizamos na construção civil, que é os materiais poliméricos. Materiais poliméricos, né, a gente chama muito como plásticos, comumente chamado de plástico, né, e borrachas. Podem ser naturais ou artificiais. E dentre suas propriedades, nós temos a facilidade de moldar a um formato desejado, então ele facilmente permite eu moldar de acordo com a forma que eu preciso. Possui um baixo custo de produção, são materiais mais baratos, por isso que a inserção desses materiais na construção civil ele é muito forte, porque ele consegue, em função do seu processo de produção, ele consegue baratear bastante os materiais. Possui uma boa resistência ao desgaste, um peso reduzido, então são materiais leves. Possui também um excelente isolamento térmico, elétrico e acústico, e alguns deles permitem a reciclagem. Então, são características bastante almejadas e que os materiais poliméricos eles trazem ali quando eles são utilizados como materiais de construção civil. Então, aqui a gente tem os tubos de PVC, nós temos colas, temos ali, por exemplo, uma cobertura de policarbonato, né, garantindo ali permitiu fazer uma cobertura arredondada, translúcida. E aí a gente tem os materiais chamados de compósitos. Então, os compósitos, eles na verdade são uma mistura de materiais. Então, associa na mesma massa as propriedades de materiais de natureza diferente. Então, misturo dois materiais para que eu tenha uma melhoria da performance de cada material considerado individualmente. Então, eu tenho um material matriz e mais um reforço. Então, por exemplo, o concreto, ele pode ser considerado um compósito porque eu misturo junto ao cimento, eu misturo ao concreto,
Eu tenho o concreto, eu coloco um aço, por exemplo, tem um composto. Então, dentre suas propriedades, boa resistência química às intempéries, resistência à corrosão e durabilidade. Então, o concreto, o maior representante, então, dos materiais compostos, como eu falei antes, que possui ali, então, a mistura ali de diversos materiais. Então, aqui, resumindo, né, a gente tem os materiais naturais, que são aqueles encontrados na natureza e que não, né, não precisam passar por nenhum tipo de transformação industrial. Então, por exemplo, posso usar a madeira como material de construção civil? Eu posso, por exemplo, para fazer coberturas, posso usar pedras, né? Então, eu tenho materiais ali que não precisam nenhum tipo de transformação industrial. Eu extraio ele na natureza, eu só faço, né, a conformação, mas é uma conformação mais física, né, não química, e ele pode ser utilizado. Os materiais cerâmicos, então, são aqueles que, né, a gente são basicamente obtidos a partir de argila, né, que são materiais metálicos e não metálicos, e que passam por um tratamento térmico. Então, dá origem ali né, a diversos tipos de materiais que a gente já falou ali, como tijolos e coberturas, telhas, por exemplo. Os materiais metálicos, que né, são aqueles materiais formados por metais, né, que possuem, são aqueles que são formados por átomos dotados de um grande número de elétrons que ficam, né, andando livremente entre os átomos, né, formando a nuvem de elétrons. Os polímeros, que se caracterizam, né, por unidades, cadeias longas de unidades de monômeros, que a gente vai falar, e que se repetem em longas cadeias, que são, né, os plásticos. E os compostos, que são, né, a associação de dois ou mais materiais diferentes. Então, aqui a gente tem uma classificação geral dos materiais. Aí, algumas propriedades físicas dos materiais. Eu posso considerar um material homogêneo ou heterogêneo. Então, um material é considerado homogêneo quando ele possui uniformidade em composição ao longo do corpo do material. Então, ele é uniforme em qualquer parte daquele corpo, ele possui a mesma propriedade. Já o material heterogêneo não possui uniformidade em composição ao longo do corpo do material. Então, o material ele tem diferenciação em sua composição ao longo do corpo. Então, por exemplo, o vidro, ele possui em qualquer parte, ele tem a mesma conformação, né? A mesma composição, ele não muda. Se eu pegar, por exemplo, o concreto, pode ser que eu tenha uma parte que eu tenha mais brita em relação à outra, pode ser que aqui eu tenha um pouco mais de cimento, e aqui eu tenha mais brita para o outro lado. Então, eu nunca vou poder ter a garantia que em qualquer partezinha desse corpo eu tenha a mesma quantidade de cimento, de brita, de areia e tudo mais. Então, eu tenho um material mais heterogêneo. Então, essa característica, ela resulta, muitas vezes, em alguns resultados, né, como, por exemplo, uma resistência à compressão, à tração, que dá mais variabilidade em relação aos resultados, né? Então, por exemplo, se eu faço um ensaio com um material homogêneo como vidro, os resultados são mais constantes. Já no material heterogêneo como concreto, né, a variação dos resultados são muito maior. Aí eu tenho também o que a gente chama de materiais isotrópicos e anisotrópicos. Os materiais isotrópicos são aqueles que possuem igualdade de uma propriedade nas três dimensões do corpo. Ou seja, se eu considerar x, y, z, né, e aplicar, por exemplo, uma força, uma tensão, o resultado vai ser sempre o mesmo, porque ele possui essa propriedade tanto em x como em y como em z. Agora, se eu considerar, por exemplo, um material anisotrópico, ele possui desigualdade de uma propriedade em pelo menos uma das dimensões. Então, por exemplo, aqui eu tenho as fibras da madeira, a gente consegue perceber que essas fibras são alongadas, né? Então, provavelmente assim,
Se eu comprimir nesse sentido aqui, eu vou ter um resultado. Se eu comprimir nesse sentido aqui, eu vou ter um outro resultado. Então, significa que eu vou ter resultados diferentes em função da direção que eu estiver aplicando. Então, aí são considerados, então, materiais anisotrópicos. Então, aqui, né, um exemplo de material isotrópico, né? Então, materiais metálicos, né, como aços, alumínios. Então, eu posso aplicar nesse sentido, posso aplicar nesse sentido, o resultado vai ser o mesmo, por exemplo, um esforço de compressão. Agora, já aqui não, na madeira, em função das características das suas fibras, se eu aplicar aqui uma tensão, vai me dar um resultado, se eu aplicar aqui uma tensão, vai ter outro resultado. Então, caracteriza-se como um material anisotrópico. Ainda falando sobre as propriedades físicas dos materiais, a gente tem ali também a massa específica, algumas propriedades elétricas dos materiais e algumas propriedades térmicas também. Então, a massa específica é mais tranquilo a gente entender, porque está relacionado com um peso, né? Um peso em relação ao volume. Então, ele considera lá, né, uma quantidade de gramas por centímetro cúbico. E aqui a gente tem, então, as categorias, e aqui a gente tem o valor das massas. Então, por exemplo, se eu considerar o lítio, ele tem lá 0,534 gramas por centímetro cúbico. Se eu considerar um polímero, né, então considerar aqui o estireno butadieno, ele tem 0,94 gramas por centímetro cúbico. Então, a gente já vê aqui, né, que ele tem um valor aqui que é um pouquinho mais alto que o do lítio, por exemplo. Mas é um valor menor quando comparado com o ouro e o tungstênio, né? Os materiais cerâmicos também possuem valores altos ali, ó, de 3,6, 2,5. Então, isso caracteriza se o material é mais pesado ou menos pedaço, né? Menos pesado. E aí a gente consegue comparar um com o outro para ver em relação ao peso, qual pesa mais, qual pesa menos. Uma outra característica, então, aí são propriedades elétricas, é o que a gente chama da resistividade elétrica. E a resistividade elétrica refere-se à resistência do material à passagem elétrica através dele, né? Então, por exemplo, qual que é a facilidade, né, no caso aqui, qual é a dificuldade da corrente elétrica passar por aquele material, né? Então, resistividade fala em resistência, em dificuldade. A gente tem uma fórmula que calcula, né, essa resistividade elétrica, apresentada aqui pela letra Ohm, e ela, então, ela é uma fórmula que é a resistência do material, através do qual a corrente elétrica está passando, vezes a área da seção reta perpendicular à direção da corrente, dividido pela distância entre dois pontos onde é medida a voltagem, tá? E aí aqui, então, a gente tem uma fórmula que calcula, então, qual que é a resistividade elétrica. Para nós aqui, aí a gente vai ver, né, comparativamente, a gente consegue identificar que os materiais metálicos, então aqui as ligas de aço, ferros fundidos, eles têm aqui um valor de resistividade elétrica. Quando eu vou para o vidro, ele aumenta. PVC, que é material polimérico, aumenta mais. O epóxi também polimérico. A madeira também alta. Então, a gente vê um valor crescendo aqui, né? Onde a gente vê, então, que esse crescimento significa que vai aumentando a resistência, né, na passagem de corrente elétrica pelo material. Então, a gente já denota que materiais metálicos têm muita facilidade, né, na passagem de corrente elétrica através do seu corpo em relação, por exemplo, ao material polimérico. Aí nós temos também a propriedade da condutividade elétrica, que nada mais é do que o inverso da resistividade elétrica. Então, nesse caso, a gente fala em facilidade, né, que um corpo apresenta de conduzir a corrente elétrica. Então, ele é o inverso, né, da resistividade. E aqui, então, a gente tem um gráfico que mostra, então, em relação à condutibilidade elétrica,
a classificação dos materiais como isolantes, semicondutores e condutores. Então, condutores, aqueles materiais que, né, têm facilidade na passagem de corrente elétrica. Então, os materiais metálicos se encontram aqui com materiais condutores. No outro extremo, como materiais isolantes, com valores maiores, nós temos aqui, então, madeira, nós temos alguns polímeros, como polietileno, poliestireno, borracha, vidro, então, concreto seco, então já considerado como materiais isolantes. E ali também, entre os dois, a gente tem os materiais considerados semicondutores. Então, o material isolante ou material condutor estão relacionados com a facilidade da passagem de corrente elétrica através daquele material. Nós temos também, em relação às propriedades térmicas dos materiais, nós temos também a condutibilidade térmica, que está relacionado à capacidade de um material em transferir calor, que está relacionado ao fluxo de calor por condução. E para isso também a gente tem uma fórmula ali, né, que relaciona, então, o fluxo de calor por unidade de tempo por área, perpendicular à direção de escoamento, que é igual, né, à condutividade térmica, negativo, vezes a área da seção, vezes o gradiente de temperatura através do corpo. Então, uma forma para cálculo ali do fluxo de calor. A condutividade térmica, que é esse valor, esse casinho aqui, a gente tem os valores ali em relação ao material. Então, o que a gente percebe? Né? Que, por exemplo, se a gente pegar uma parede interna, pegar uma parede de concreto com espessura de 10 centímetros sem reboco, e ele tem um valor de K de 2,7. Se eu pegar ali um concreto com uma espessura de 10 centímetros, só que rebocado nas duas faces, ou seja, além da parede de concreto, eu tenho mais uma camada de revestimento dos dois lados. Então, ele já diminui esse valor aqui para 2,4. Ou seja, né, a transferência de calor por esse material é mais dificultada, né? tem uma resistência maior. Se eu considerar uma parede com blocos vazados, com, né, espessura de 12 centímetros rebocadas, esse valor cai ainda mais. Se eu considerar uma parede com 25, então uma parede um pouquinho mais grossa, resistência aumenta mais ainda. Então, a gente vai tendo aqui um comparativo em função da dificuldade do calor de ser conduzido através do material. E para paredes externas também tem uma mesma lógica ali, que é, então, né, eu tenho parede de tijolos cerâmicos com 25 centímetros né, de espessura sem reboco, 1,75. Aí a gente tem tijolos cerâmicos com espessura de 2 centímetros e rebocado nas duas faces. Daí a gente tem o valor aqui de 2,5. Então, aí a gente tem um aumento no valor de K, né? Então, a gente vê que ainda assim, né, a parede de 25 sem reboco ainda tem uma resistência maior do que o tijolo, né, mesmo rebocado, mas com uma espessura menor. Então, a espessura ela tem um efeito maior, o aumento da espessura, do que o revestimento para a questão da condução térmica, né? E aqui também a gente tem, né, a parede externa, a parede de concreto, né, as duas com espessura de 10, uma sem reboco, outra rebocada. Então, a de rebocada tem maior dificuldade na condução térmica. E uma outra propriedade também, que é a expansão térmica, que está relacionado com a propriedade de expansão e contração sofrido pelos materiais quando ele é submetido a um calor, a um esfriamento. Né? E que essa expansão, né, ela pode ser, então, linear ou volumétrica. Então, todo material, quando submetido a uma grande temperatura, ele aumenta seu volume. Quando ele é resfriado, ele diminui seu volume. Lógico que dependendo das dimensões, às vezes você despreza uma das dimensões, então a gente considera uma expansão linear. Né? Então, por exemplo, trilhos de trem. Trilhos de trem a gente considera
expansão térmica, né, chamada também de dilatação linear, porque a espessura dela ali, ela é desprezível perto das outras dimensões. Então, eu considero ela como linear. E aqui também a gente tem, então, coeficiente linear de expansão térmica dos materiais em relação aos materiais, né? Então, aqui a gente vê, né, consegue ter uma ideia de quais dilatam mais e quais dilatam menos, né, em função da natureza do material. E agora, então, a gente entra na parte que a gente vai falar um pouquinho sobre as propriedades mecânicas dos materiais. Então, o primeiro conceito aqui que a gente vai falar é o conceito de tensão. A tensão tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente confunde tensão com força. E força não é tensão, tá? Então, na verdade, assim, a tensão é uma força, né, aplicada numa determinada área. Então, é força por área, tá? Então, se você falar que tensão é força, vocês vejam aqui na fórmula, né? A tensão é uma força que eu aplico numa determinada área. Então, a fórmula aqui, força por área. Se você falar que tensão é uma força, ele não diz nada, porque força, por exemplo, a força por si só, ela não traz uma ideia de magnitude. Ela depende da área que recebe aquela força. Então, sempre que eu falo em tensão, eu falo força por área. Se eu falar em força, é uma força aplicada, mas eu não posso dizer se é uma força, pois ela causa um grande impacto, por exemplo, se eu aplicar essa força numa laje, será que o impacto é grande ou pequeno? Depende da área que está recebendo aquela força. Então, se eu não tiver essa referência, aquela força, eu não tenho como qualificar ela como alto ou baixo. Então, sempre, com os materiais, quando a gente trata de materiais, a gente trata de tensão, nunca força. Ela pode ser expressa por quilograma força por centímetro quadrado ou newton por metro quadrado. Em concreto, a gente trata muito em MPa. Então, aqui a gente falou, né? Tensão, então, força, carga aplicada em uma direção, sempre perpendicular à área da seção reta da amostra. Então, é sempre perpendicular. E a área da seção reta original antes da aplicação da carga. Aí eu tenho também o que a gente chama de deformação. Então, o que acontece? Quando eu aplico a tensão no material, à medida que eu aplico a tensão, o material ele tende a se deformar, né? Então, alguns materiais, né, eu aplico uma carga, eles se deformam, né? Se for uma carga pequena e eu tirar essa tensão, essa deformação, o material ele volta à sua posição original, então essa deformação ela se cessa. Se eu aplicar muita deformação, pode ser que ao cessar essa aplicação da tensão, esse material já não volta mais à posição original, então ele já teve uma deformação ali permanente. Então, a deformação, né, ela é a relação entre a variação de comprimento após a aplicação de determinada carga e o comprimento inicial do material. Então, aqui é uma forma de eu calcular essa deformação, né, considerando a posição final menos a posição inicial, dividido pela posição inicial. Então, né, ou então a variação, né, dessa deformação em relação ao tamanho dela. Então, é uma forma de calcular a deformação. A gente tem alguns tipos de esforços externos. Então, a gente tem os esforços de tração, que é quando eu pego o material e puxo, né, puxo o material para fora. Eu tenho de compressão, quando eu puxo, né, comprimo o material. Eu tenho os esforços de flexão, esforços de torção e esforços de cisalhamento. Então, os esforços de tração, né, é aquele que eu aplico e ele tende a alongar. Então, ali a gente consegue ver a aplicação dos esforços, né,
em sentido contrário e que tende ali, então, a alongar o material. Já a compressão é o contrário, né? Seria, então, eu aplicar forças em direção uma à outra, né? E tende a provocar uma contração do material. Aí, os esforços de flexão, então, a força atuante provoca uma deformação do eixo perpendicular à mesma. Então, aqui a gente vê que aplicando uma força, ele sofreu aqui, né, uma flexão, no qual, então, nas fibras aqui da parte de cima, elas são comprimidas, e aqui nas fibras de baixo, elas são tracionadas. Eu tenho os esforços de torção, que são forças que atuam em um plano perpendicular ao eixo, e cada seção transversal tende a girar em relação às outras. Então, eu rotaciono esse aqui. Então, eu estou gerando uma torção. Cisalhamento, então, né, também chamado, né, de esforços cortantes, as forças atuam e tendem a produzir um efeito de corte, né, um deslocamento linear entre seções transversais. Então, ele tem ali o sentido da figura, né? Eu puxo uma parte para cima ou para baixo, então ela sofre ali um efeito de corte do material. Então, são os esforços ali de cisalhamento, ou também chamado de esforços cortantes. A gente tem também uma lei que ela é uma lei assim fundamental dos materiais, que é a lei de Hooke. E essa lei, ela exprime uma proporcionalidade entre tensão e deformação de um material dentro de um regime elástico. Então, já vamos explicar aqui o que significa regime elástico. Então, assim, eu aplico uma tensão, então, para cada tensão que eu aplico, o material ele tende a se deformar, tá? Só que, assim, essa lei, ela só funciona quando o material está dentro do seu regime elástico, ou seja, é aquele tipo, aquela deformação que quando eu cesso essa tensão, o material ele volta à posição original. Então, essa deformação ela não é permanente. Ela é porque eu estou aplicando uma tensão, mas se eu tirar, o material volta à posição original. Então, isso a gente chama do regime elástico. Se acontecer, por exemplo, eu começo a aplicar uma força, aplico um monte, aí eu tiro essa tensão e ele volta até um pouquinho, mas não volta à posição original. Significa o quê? Que eu já tive uma deformação que a gente chama de deformação plástica. E aí, então, é uma deformação dita irreversível. Então, essa lei aqui ela já não vale. Então, ela vai até o momento, né? Ele vai até a tensão que cessada, o material consegue retornar à posição inicial. Então, nessa lei aqui, a gente tem, né, a cada tensão eu tenho uma deformação, né, e aí eu tenho um coeficiente, digamos assim, né, de proporcionalidade que a gente chama do módulo de elasticidade ou módulo de Young, né? Então, esse módulo aqui, ele está relacionado, então, com a rigidez do material, tá? Então, o módulo de elasticidade é uma grandeza que dá a medida da rigidez do material. Então, quanto maior o material, não, o valor do módulo de elasticidade, mais rígido é o material. Então, ele consegue dar essa grandeza. Então, quanto maior o valor de E, menos deformável é o material, porque ele é mais rígido, então mais difícil ele sofrer, né, a deformação. Aqui a gente tem, então, os valores de módulo de elasticidade. Vocês conseguem ver que o valor, por exemplo, do módulo do diamante, ele é muito elevado, quer dizer, um material muito rígido e que, né, tem uma deformação, para deformar, a deformação dele é muito pequena, né? Então tem que aplicar uma tensão muito alta para ele sofrer algum tipo de deformação. Se eu considerar, por exemplo, um PVC epóxi, eu já vejo que ele já é muito menos rígido do que um diamante. Então,
ele tem maior facilidade em eu aplicar uma tensão e esse material se deformar. Dentro das propriedades mecânicas dos materiais, eu tenho ali, então, o que a gente chama de elasticidade, plasticidade, ductilidade, fadiga, fluência, tenacidade e resiliência. Então, vamos ver cada um desses agora na sequência. Então, a elasticidade, ela está relacionada àquilo que a gente estava falando, que é uma propriedade dos materiais deles sofrerem deformação à medida que é aplicado, né, esforços ali no material, e aí, à medida que eu removo essa ação, à medida que eu cesso essa tensão, o material ele retorna à sua forma original. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um gráfico onde eu tenho tensão, aqui Y, e deformação. Então, perceba aqui pelo gráfico que à medida que eu vou aumentando a tensão, o material vai se deformando, vai se deformando, vai se deformando. Né? Então, vamos supor que aqui nesse ponto, eu tinha uma deformação, eu estava aplicando uma tensão X, e aqui, né, se eu puxar aqui, ele tinha deformado já tudo isso aqui. Eu cessei essa tensão aqui, né, que a gente chama de descarregamento, e o que aconteceu? Ele, por estar na sua fase elástica, ele retornou à posição original, ou seja, como ele estava na fase elástica, ele recuperou toda a deformação que ele tinha, né? Então ele veio aqui para o zero, então a deformação residual ficou com zero. Então ele conseguiu retornar à posição original, não tive nenhum tipo de deformação residual. Então é o que a gente chama então de elasticidade. A plasticidade já é aquela propriedade que justamente que é uma propriedade no qual o material ele não consegue mais retornar à sua forma inicial depois que eu faço a remoção da tensão desse material. E aí sim ele fica com deformações ditas permanentes. Então, por exemplo, eu vou aplicando aqui mesmo o gráfico, tensão, deformação, vou aplicando, né, uma tensão, 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 e nesse ponto eu tive eu cessei, né, removi essa tensão. Então, o que acontece? Nesse ponto aqui, se eu puxar aqui para o eixo da deformação, ele estava, né, já tinha aumentado esse tamanho todo. Quando eu descarreguei, o que aconteceu? Ele retorna paralelo, mais ou menos, né, aqui ela está meio curva, então ela volta meio paralela essa curva aqui, significa o quê? Que a deformação elástica, ele tinha uma deformação elástica que ele recuperou. Então, ou seja, o material ele tinha um tamanho, tirei a tensão, ele começou a tender a voltar à sua posição inicial, foi, chegou num ponto, ele parou, ele não conseguiu chegar à posição original. Por quê? Porque ele entrou numa segunda fase que ele passou já para a sua fase, né, para o regime plástico. Então, a deformação elástica ele recuperou, mas a deformação plástica ele já não recupera mais. Então, é uma deformação que a gente diz que é uma deformação permanente. Então, significa que esse material ele nunca mais ele vai conseguir retornar à sua posição inicial. Por isso, então, que a gente, nos materiais, a gente sempre busca trabalhar com o material na sua fase elástica, que é aquele material que consegue recuperar a sua posição original à medida que a gente cessa a aplicação da tensão. Então, aqui, né, a plasticidade, então, já caracteriza, então, um regime no qual o material já não consegue mais recuperar a sua posição inicial. A ductilidade, né, uma propriedade que está relacionada à capacidade que o material tem em deformar-se plasticamente até a sua ruptura. Então, o que acontece? O material ele vai se deformando, a gente viu no gráfico anterior, né? Então ele entra na sua fase plástica, ele vai se deformando,
E aí, a ductilidade é uma propriedade que relaciona a questão da deformação até a sua ruptura. Então, o que acontece? Se o material ele tem uma grande deformação até o ponto dele romper, a gente chama de material dúctil. Se o material deforma muito pouco antes de romper, é o que a gente chama então do material frágil. Então, por exemplo, o vidro, você vai aplicando, atenção, aplicando, ele entra na sua fase plástica, mas eu não consigo ver o vidro se deformando até o ponto que ele rompe. Eu não consigo ver. Ele parece que ele rompe assim do nada. Você aplica, pá, ele rompe. É muito diferente, por exemplo, de você pegar uma barra de aço, você, digamos, coloca numa prensa e você aplica um esforço de tração. Então, eu vou esticar o aço, né? Essa barra de aço eu vou esticando, vai chegar a um ponto que na parte do meio ele vai começar ele vai alongar bastante, ele vai diminuindo a seção até um ponto que você vai, opa, ele vai romper, pá, rompeu. Quer dizer, a gente consegue ter uma ideia que esse material ele está chegando ao seu colapso. Então, esse material a gente chama de material dúctil. O vidro, a gente já classifica como material frágil porque ele não dá sinais que vai romper. A deformação dele é muito pouca antes da ruptura. Então, essa é o que a gente diz, então, que é a propriedade da ductilidade, no qual os materiais podem ser dúcteis ou frágeis. Dúcteis apresenta, né, grandes deformações antes de romper. Materiais frágeis apresentam quase nada em termos de deformação antes de romper. Aqui, então, ó, nós temos o gráfico, tensão, deformação. O material dúctil, ó, podem perceber que eu aplico a tensão, né, e ele vai se deformando pra caramba antes de romper. Já o frágil, olha a deformação dele aqui. Enquanto o dúctil se deforma de A até C', por toda essa distância, o material frágil ele já se deforma de A a C. Então, essa distância bem menor. Então, o dúctil ele dá sinais visíveis, digamos assim, de ruptura. O frágil ele já é um material que não traz isso, né? Não é possível identificar. Tá? Então, aqui a gente consegue comparar, né, graficamente os materiais dúcteis e os materiais frágeis. Aí a gente tem uma outra propriedade, que é a fadiga, que é a ruptura de um material quando o mesmo é carregado de forma bastante repetitiva. Né? Então, por exemplo, fadiga é muito utilizado em dimensionamentos de pavimentação, porque o material, às vezes, ele não rompe o material em função daquela tensão aplicada, porque ela é baixa. Mas quando é aplicada de forma muito repetitiva, né, ela acaba ocasionando aí o rompimento do material. A fadiga ela é muito interessante quando a gente usa como exemplo o clips. Então, eu pego um aço entortar o clips, né? Então, aplico uma tensão ali, né? Entorto o clips, né? Não acontece nada. Entorto o clips, não acontece nada. Mas se eu começar a fazer esse movimento, né, de entortar bem rápido, né, com esforço, quer dizer, eu aplico o mesmo esforço, só que de uma forma repetitiva, ele rompe. Né? Então, esse é um exemplo de um rompimento por fadiga. Uma outra propriedade também, que é uma propriedade muito comum para o concreto, é o que a gente chama da fluência. Essa fluência está relacionada com a deformação lenta que ocorre nos materiais devido à ação de cargas permanentes de longa duração. Então, o concreto, por exemplo, ele se deforma ao longo de anos ali, 10 anos se deformando, porque depois que eu executo a obra, eu coloco pisos, mobiliário, eu carrego, eu tenho uma deformação que é imediata, mas aí eu tenho uma deformação que é lenta, porque internamente eu tenho vazios, eles vão se acomodando dentro do concreto, e aí levam a essa deformação por fluência. Então, essa aqui, a medição ela se dá ao longo do tempo, monitorando as deformações. São deformações longas, né, de anos aí. Eu tenho uma outra propriedade, que é o que a gente chama da tenacidade, que está relacionada à capacidade que o material possui de absorver energia até a sua fratura. Então,
Aqui a gente tem, né, essa área pintada aqui sobre né, o gráfico. Então, aqui eu tenho material de baixa tenacidade. Eu tenho aqui esse material aqui. Então, essa área verde tem uma área maior, então um material com uma alta tenacidade. E aqui a gente tem um material com pouca tenacidade. Então, podem ver que a área aqui é muito pequena. Então, pouca tenacidade são os materiais cerâmicos, alta tenacidade, metais e compósitos, baixa tenacidade, os polímeros. E aqui, então, a gente tem as principais referências bibliográficas utilizadas nessa aula. E aí, chegamos ao final desta aula. Espero que você tenha compreendido todos os conceitos e propriedades que envolvem os materiais de construção. Se você ainda tem dúvida, assista a videoaula quantas vezes for necessário. Você ainda tem à sua disposição outros materiais na plataforma. O e-book, por exemplo, traz esse assunto que abordei durante a videoaula. Então, eu te aconselho a ler esse material com atenção, porque ao final da aula tem um questionário que foi elaborado em função do texto base que está no e-book. Para complementar seus estudos, há uma indicação de uma leitura. Espero que você aproveite todo o material disponibilizado e que essa aula tenha agregado conhecimento para você e te ajude sempre que você tiver dúvidas sobre o assunto. Obrigado a todos e bons estudos!